Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós iremos analisar o capítulo 9, As Fronteiras da América Portuguesa. Na verdade, esse capítulo, o assunto desse capítulo é uma continuidade do capítulo 8. Nós ainda estamos analisando como se deu a administração portuguesa no nosso território, como se deu a ocupação. Em especial, nesse capítulo 9, nós iremos ver como foi a conquista do que se chama de sertão, do sertão da colônia portuguesa, ou seja, a interiorização da colonização. Como os portugueses vão conquistar, vão ocupar, vão passar a explorar o interior do Brasil. Então, nesse capítulo, nós iremos analisar os pontos importantes, como vai se dar, por exemplo, a conquista e a ocupação do Nordeste brasileiro, da região Sul. Então, os portugueses eles vão começar a se aventurar, a adentrar, a ir além do que havia sido estabelecido no chamado Tratado de Tordesilhas. Então, esse capítulo em especial, esse é o tema principal do capítulo 9, né? Por isso que o tema são as fronteiras na América Portuguesa. Como foi se estabelecendo novas fronteiras, novos limites, novos tratados vão acabar surgindo daí. E é super importante a gente lembrar o período da chamada União Ibérica, quando as colônias, quando Portugal e as suas colônias ficaram sob o domínio da Espanha. Isso vai repercutir na colônia, no Brasil, porque nós não tínhamos mais aí essa divisão entre Portugal e Espanha. Então, muitos colonos brasileiros vão começar a desrespeitar o chamado Tratado de Tordesilhas, já que a Espanha estava dominando aí as colônias portuguesas, em especial, no caso, a colônia portuguesa na América, no caso, o Brasil. Então, esse período, nós iremos ver muitos colonos, muitos movimentos que vão adentrar o interior do Brasil. Então, basicamente, esse é o assunto principal aí do capítulo 9. Eu vou estar utilizando aqui o meu livro digital e vocês podem acompanhar, a partir da página 170, no capítulo 9. Logo aqui no primeiro ponto, a expansão das fronteiras. Como eu disse para vocês, esse é o tema central aí do capítulo 9, como o território brasileiro vai se expandir, vai se ultrapassar os limites impostos anteriormente pelo chamado Tratado de Tordesilhas. E a conquista do sertão no Brasil, quando se fala em sertão, não estou me referindo ao sertão, à área nordestina seca, de clima seco, de clima árido, não. Quando se falava em sertão, se referia ao interior do Brasil. A conquista do sertão vai se dar por 3 vias. Primeiro, pela criação de gado, tá? O gado vai ser um elemento super importante para a conquista do interior, tanto do Nordeste como também da região Sul. Outro ponto importante será as chamadas bandeiras e entradas, já falar a diferença entre elas, e qual era o objetivo desses movimentos, como também as missões jesuíticas, as missões que vão ser fundadas pelos padres jesuítas. Então, esses 3 elementos, a criação de gado, o gado, as bandeiras e entradas, essas organizações, e as missões jesuíticas, esses 3 elementos vão ser super importantes para os portugueses conquistarem o interior do Brasil, para se estabelecerem no interior, saírem basicamente das costas do litoral brasileiro e passarem então a conquistar todo o nosso território. Então, o primeiro ponto, a conquista do sertão, como eu disse para vocês, vai se dar pela criação de gado, a criação bovina. A criação de gado vai se intensificar ao longo aí do século XVII. Inicialmente, o gado ele era utilizado nas áreas de plantação e de produção açucareira no litoral. Servia realmente para o transporte, para auxiliar na tração no maquinário que era utilizado no engenho.
Mas aí o gado, com o tempo, vai acabar também fornecendo couro, a carne e por aí vai. Isso vai estimular o desenvolvimento da produção de charque, da produção de couro, que vai se transformar numa das principais atividades do sertão nordestino, tá? A pecuária, ela não exigia um grande número de mão de obra, como a produção de açúcar, que exigia um grande número de mão de obra, e por isso vai se dar inicialmente a mão de obra indígena, depois a mão de obra de escravos, né, vindos da África. A pecuária, a criação de gado não exigia muita mão de obra. A mão de obra em geral era de indígenas, negros libertos ou até mesmo fugidos. E eles recebiam por esse trabalho, ou eles trabalhavam no sistema de partilha, né, onde eles recebiam como forma de pagamento um animal do rebanho. Então, isso fez com que grande parte desses vaqueiros, eles acabassem formando o seu próprio rebanho, já que eles recebiam como forma de pagamento pelos animais, tá? Recebiam animais como forma de pagamento. Então, ele diz aqui, olha, além da produção açucareira, outra atividade importante que foi desenvolvida ao longo do século 17 foi a criação do gado bovino. No início era destinada apenas ao fornecimento de carne, couro e animais de tração para os engenhos. Mais tarde, como uma atividade autônoma, ou seja, uma atividade independente, passou a visar a produção de charque, como também a produção de couro. Os vaqueiros, em geral, eram indígenas, no parágrafo 2. Os vaqueiros, em geral, eram indígenas, negros, libertos ou fugidos. Muitas vezes trabalhavam no sistema de partilha. Recebiam animais pelos serviços prestados ao proprietário do rebanho. Então, alguns desses vaqueiros acabaram aí formando o seu próprio rebanho, tá? E olha, a criação de gado, ela ocorria de forma extensiva, ou seja, o gado ficava solto nas terras, né? E isso ajudou a desbravar, a ocupar o Nordeste. Então, esse gado, ele precisava de uma área extensa para pastagem, tá? E aí foram se formando as fazendas, né? As fazendas de gado, ao longo, principalmente, dos rios. E aí ganha destaque o Rio São Francisco, que vai ganhar o apelido de Rio dos Currais. Então, o gado, ele era levado, ele percorria o interior nordestino, seguindo aí o leito dos rios, tá? Então, isso foi uma via de acesso super essencial para levar o gado, né, para a região portuária, para ser vendido e comercializado, tá? Outro fator que também vai colaborar para a ocupação do Nordeste foram as expedições militares criadas pelo governo português, né, o envio de militares para expulsar do nosso litoral, da nossa costa, os invasores franceses, ingleses e holandeses. E isso vai acabar estimulando a construção de vários fortes ao longo do nosso litoral, tá? Então, nós vamos ter o forte, por exemplo, na nossa cidade, Fortaleza, na cidade de Natal, aqui no estado vizinho, Rio Grande do Norte, na região de Pernambuco, Salvador. Então, esses grandes principais centros, vilas, vão receber essas fortificações. É isso que ele fala aí na página 171, no último parágrafo, olha aí. Outro fator que colaborou para a colonização da atual região do Nordeste foram as inúmeras expedições militares que o governo português organizou para expulsar da costa brasileira os invasores franceses, ingleses e holandeses. Isso também ocorreu na região que corresponde ao norte do país. Nessas duas regiões, vários fortes foram instalados. Então, essas fortificações serviam para proteger, para estabelecer ali a ocupação desse território.
Então, a criação de gado e a construção desses fortes foram super essenciais para o domínio, para o estabelecimento da dominação portuguesa no nosso território. Um ponto aqui super importante que ele também coloca, como eu já tinha dito para vocês, as missões jesuíticas, né? Essas missões comandadas pelos padres jesuítas também foram um ponto muito importante, crucial para o domínio português aqui no nosso território, principalmente na região do Amazonas, tá? A região amazônica, a gente vai ter uma presença muito grande dessas missões jesuíticas, muito também para a exploração das chamadas drogas do sertão, que seriam essas especiarias, né, encontradas aí no norte do Brasil, tá? Essas drogas do sertão, elas iam ser amplamente utilizadas para a fabricação de perfumes, óleos, remédios e por aí vai, tá? Exemplo, pimenta, né, encontrada aí na região, por exemplo. No ponto 2, ele vai falar sobre as expedições bandeirantes. E aí eu quero dar um destaque para vocês. Nós vamos ter duas expedições, as bandeiras e as chamadas entradas. Isso sempre cai em prova. Qual a diferença entre elas? As bandeiras eram expedições particulares. Os próprios bandeirantes, os próprios colonos, eles financiavam essas expedições que iam em busca ou de mão de obra indígena, iam em busca de ouro, metais preciosos, ou até mesmo capturar escravos fugitivos, tá? Então, essas expedições, as bandeiras, eram expedições particulares. Diferente das entradas. As entradas eram expedições oficiais. O que eu quero dizer com isso? Elas eram organizadas pela coroa portuguesa, tá? Então, elas eram comandadas por funcionários, por representantes da coroa portuguesa. Essa é a principal diferença entre elas, entre bandeiras e entradas. As bandeiras eram expedições particulares, criadas e organizadas pelos próprios colonos. Já as entradas eram organizadas pela coroa portuguesa. As entradas, em sua grande maioria, partiam aí, né, de vários locais do litoral em busca de ouro, em busca de metais preciosos, tá? E as bandeiras, como eu disse para vocês, nós vamos ter 3 tipos de bandeiras. Vou já falar sobre cada uma delas. Então, olha aí na página 172. A partir do século XVII, diversas expedições militares, conhecidas como bandeiras, saíram da capital São Vicente e rumaram para o interior da América Portuguesa. Qual era o objetivo dessas expedições? Olha aí, o objetivo delas era capturar indígenas e buscar riquezas, principalmente ouro e pedras preciosas. O nome bandeira provavelmente está relacionado às bandeiras que as expedições utilizavam para identificá-las. E olha, em sua grande maioria as bandeiras partiam de São Vicente, atual São Paulo, tá? E tanto que o bandeirante ele é tido como um símbolo, como um símbolo da fundação da cidade de São Paulo, tá? Esses bandeirantes eram, em sua grande maioria, as bandeiras eram compostas, olha aí, de homens armados, tá? Em geral, elas eram particulares, como eu disse para vocês, isto é, pessoas que realizavam essas expedições por conta própria. Para alcançar os seus objetivos, elas ocuparam territórios além dos limites estabelecidos pelo meridiano de Tordesilhas. Então, as bandeiras, elas ultrapassaram aí os limites que foram estabelecidos pelo chamado Tratado de Tordesilhas, o que contribuiu para a interiorização da colonização do Brasil. Então, um elemento super importante foram aí as bandeiras, assim como também as chamadas entradas. Outras expedições denominadas entradas já haviam se aventurado pelo interior do continente no início da colonização. Eram formadas geralmente por oficiais a serviço do governo, que buscavam reconhecer a nova terra
aprisionar indígenas e descobrir minas de ouro. Quase sempre respeitavam o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, lembre-se, a principal diferença entre elas era que as bandeiras eram expedições particulares, enquanto as entradas eram expedições oficiais, organizadas pela coroa portuguesa. Na página seguinte, 173, em 174, vocês vão ver os tipos de bandeira. Então, nós temos a bandeira de caça ao índio. O nome já está dizendo, já é bem autoexplicativo, tá, gente? Essas bandeiras, elas iam em busca de indígenas para aprisionar, ou seja, para, vamos dizer, torná-los prisioneiros e torná-los mão de obra, usá-los como mão de obra escrava. O principal alvo dessas bandeiras eram as missões jesuítas, porque o índio já era domesticado, vamos dizer assim, né? O índio das missões jesuíticas, ele já era um índio que já sabia plantar, ele já sabia o trabalho na roça, o trabalho de criação de animais. Muitas vezes esse índio já sabia falar o português, já havia sido catequizado. Então, o principal alvo, né? O principal alvo dessas bandeiras serão aí as missões jesuítas, tá? E como esse índio ele já era um índio domesticado, amansado, ele acabava se transformando em uma mercadoria até bem mais cara do que o índio, vamos dizer, ainda selvagem, entre aspas, tá? Ainda nessa página, na 174, nós também vamos ter as chamadas bandeiras em busca de ouro e diamantes. Então, é bem explicativo também. Essas bandeiras estavam em busca de ouro e diamantes no Brasil, no interior do Brasil, para serem explorados, tá? Então, com a decadência da produção açucareira, né, a partir aí da expulsão dos holandeses do Brasil, no século XVII, vai se transformar em um grande objetivo do governo português, dos colonos, em descobrir ouro e metais preciosos no Brasil. Então, as principais aí expedições vão começar a surgir no século XIX, estimulados pelo governo de Portugal, tentando descobrir aí minas de ouro e de metais preciosos. As primeiras descobertas vai se dar na região do atual estado Minas Gerais, né? Mais tarde, também em Mato Grosso e Goiás. Uma das principais expedições que ele vai até trazer para a gente aí na página 174 será de Fernão Dias Paz, em 1674. Ele vai seguindo o curso dos rios, vai descobrir aí a região de Minas Gerais. Muitos desses participantes das suas expedições vão se fixar em Minas Gerais, na região de Minas Gerais, como também no Rio São Francisco, fundando aí as primeiras cidades daquela região. Nos últimos anos do século XIX, os bandeirantes paulistas vão descobrir ouro na região ali da atual Minas Gerais, cidade de Ouro Preto e Sabará. Então, a descoberta de ouro vai se dar por meio dos paulistas, tá? Que vão começar a ocupar e a expandir ali a ocupação em todo o território que hoje é o estado de São Paulo e também de Minas. O ouro, né, a notícia dessa descoberta do ouro vai atrair muitos curiosos e forasteiros para aquela região, tanto que a região de Minas Gerais ela não estava preparada para receber tantas pessoas. Só para vocês terem ideia, vai faltar alimento no território, né? Tantas pessoas que vão se deslocar para aquele lugar em busca realmente de explorar o ouro da região. E algo que vai marcar esse período, já início do século XVIII, vai ser a chamada Guerra dos Emboabas, que vai ocorrer aí nesse período em Minas Gerais. Vai ser um conflito entre os paulistanos, né, aqueles que descobriram o ouro na região, e os forasteiros, principalmente os portugueses, que eram apelidados de emboabas, devido às botas que eles utilizavam. Então, esse conflito entre
os paulistanos, né, os descobridores do ouro, e os portugueses, pelo domínio da região, pela exploração do ouro da região, vai levar a chamada Guerra dos Emboabas. E os portugueses vão acabar saindo vitoriosos. Os paulistanos vão abandonar ali a região de Minas Gerais, e vão passar a buscar ouro e diamante em outras regiões, utilizando principalmente os rios como via de acesso. Olha o que ele diz aí na página 174, bem no último parágrafo. Olha, em 1720, a região mineradora foi separada de São Paulo e deu origem à capitania de Minas Gerais, controlada rigidamente pela coroa portuguesa. Os paulistanos passaram então a buscar ouro e diamantes em outras regiões, utilizando os rios como vias de transporte, em especial o rio Tietê e o rio Paraná. Essas expedições eram chamadas de monções. Então, os monções eram expedições organizadas pelos paulistas que seguiam o curso dos rios, em busca dos aluviões, em busca de ouro, né? Nessa região dos rios, seguindo ali o caminho dos rios. E muitas vezes eles, nos barcos, comercializavam produtos, vendiam produtos de distintas regiões. Então, essas expedições são chamadas monções, são essas expedições que seguiam o curso dos rios, tá? Em destaque aí o rio Tietê e o rio Paraná. Na página seguinte, a gente consegue, aí olha, na página 175, vocês conseguem visualizar um mapa, as monções e o caminho para o Brasil Central. Vocês conseguem aí visualizar, olha, essas expedições que seguiam, muitas vezes, o curso desses rios, tá? Outro tipo de bandeira, para a gente finalizar os tipos de bandeira, é a bandeira de contrato. Não, já está dizendo, olha, essas bandeiras elas eram contratadas, tá? Geralmente por donos de fazendas, contratavam esses bandeirantes para ir em busca de escravos que haviam fugido. Muitas dessas bandeiras, desses bandeirantes eram contratados, por exemplo, para destruir quilombos que se formavam aí no interior do Brasil, que reuniam escravos fugidos. Uma dessas bandeiras mais famosas foi a de Domingos Jorge Velho, que acabou destruindo, né, uma rebelião de indígenas na região do Cariri, né, como também destruindo o quilombo, o famoso quilombo dos Palmares. Então, essas bandeiras de contrato, elas eram contratadas para combater, para tentar recuperar escravos e índios fugitivos. Olha o que ele diz aí. Durante o século XVII, alguns fazendeiros ou o próprio governo geral contratavam bandeirantes para combater indígenas ou recuperar escravizados fugidos, organizados em quilombos. Em troca, ofereciam um pagamento em dinheiro, terras, escravizados ou gado. Então, essa aí era a grande função das chamadas bandeiras de contrato. Outro ponto importante, como eu já tinha dito a vocês, são as missões jesuíticas, né? Nelas ali as missões eram fundadas pelos padres jesuítas com o objetivo de catequizar os indígenas, além de ensiná-los, né, os dogmas cristãos. Os indígenas também acabavam aprendendo um pouco sobre plantio, sobre a criação de animais, e os padres também acabavam conservando alguns elementos da cultura indígena, tá? Como a ideia do cultivo coletivo, até mesmo a língua. Mas outros elementos da cultura indígena acabavam realmente sendo totalmente destruídos. Eles, por exemplo, afastavam a autoridade do pajé, do cacique, acabavam impondo ali uma disciplina rígida aos indígenas, com até mesmo punições de castigos corporais. Era algo muito presente. Então, isso acabou, de certa maneira, dando fim, acabando com vários elementos da tradição indígena. Então, é isso que ele vai falar para a gente aqui, olha, um pouco sobre essas missões. As reduções ou as missões guaraníticas
produziam e vendiam erva mate, tabaco, madeira, até mesmo armas e canhões. Muitas vezes formavam exércitos utilizados pela metrópole para impor a ordem e a vontade da coroa. Nelas, jesuítas conservavam alguns aspectos da cultura indígena, como a propriedade coletiva, a língua e alguns costumes que não ameaçavam a fé cristã. Eliminavam a autoridade do cacique e do pajé e impunham uma disciplina que punia os pecados, incluindo até mesmo castigos corporais. Uma dessas missões bem conhecidas a gente vai ter aí no Rio Grande do Sul, no lado do Rio Uruguai, né? Lado na margem esquerda do Rio Uruguai, a gente vai ter a chamada Missão Jesuítica dos Sete Povos das Missões, que foi comandada aí por padres espanhóis, tá? Um tratado entre Portugal e Espanha acabou dividindo ali o território e a região dos Sete Povos das Missões passou então a pertencer a Portugal. Porém, os indígenas, né, os índios guaranis que viviam ali não aceitaram essa imposição e acabaram aí sendo mortos pelas tropas portuguesas, tá? Então, essa é uma das missões jesuíticas mais conhecidas que ocorreram ao longo da história do Brasil. Outro ponto super importante no capítulo 9 vai trazer para a gente a conquista da região sul, como eu disse no começo para vocês, vai se dar principalmente pela criação de gado, tá? A criação bovina, que vão formar aí as chamadas estâncias. O que eram essas estâncias? Eram as grandes fazendas de gado. Essas fazendas, além da criação de gado, né, para a produção aí da carne, das charques, a gente também vai ter a agricultura, que eles vão também plantar alimentos, feijão, milho, era também algo constante, mas a atividade principal vai ser realmente a criação de gado, principalmente na região dos chamados pampas, que eram grandes planícies, né, coberta por uma vegetação rasteira, que era excelente para a pastagem do gado, para a pastagem desses animais. Vamos ver aqui o que ele fala no terceiro parágrafo da página 178. Na região dos Pampas, grande planície coberta por excelente vegetação de pastagem, foram aí estabelecidas as estâncias, extensas fazendas dedicadas à criação de bois, burros e cavalos. As primeiras estâncias foram obras dos chamados tropeiros. Eles capturavam os animais já criados pelos jesuítas e pelos indígenas nas missões para comercializá-los. Então, a pecuária vai ser um dos principais elementos aí de ocupação do sul, da região sul. Outro ponto que ele traz para a gente são os novos tratados, né? Com a criação de gado, com as bandeiras e as entradas em busca de ouro, com as missões jesuíticas, muitos dos colonos vão romper o antigo tratado de Tordesilhas. Então, isso vai gerar um conflito aí pelas terras entre Portugal e Espanha. Vamos tentar se estabelecer novos tratados, numa tentativa de amenizar esses conflitos entre os dois países, entre as duas metrópoles. Um deles vai ser o chamado Tratado de Madrid, que estabelecia que o território era de quem tomasse posse, de quem ocupasse ele, tá? Então, segundo a qual um território, olha aí, deve pertencer a quem o ocupou durante o processo de colonização. Então, dessa maneira, todo o território que foi ocupado e explorado pelos portugueses, mesmo que ultrapassasse o antigo limite do Tratado de Tordesilhas, ficaria fazendo parte do território de Portugal. Tá? A única exceção aí desse tratado foi a chamada Colônia de Sacramento, que era um território português que ficava muito próximo do território espanhol. Tá? Esse tratado acabou estabelecendo que Portugal entregaria essa região, olha, da Colônia de Sacramento para a Espanha, e a Espanha entregaria para Portugal a região dos Sete Povos das Missões.
algo que não foi aceito aí pelos índios e pelos jesuítas que faziam parte do território dos 7 povos das missões, como eu já tinha dito anteriormente a vocês. Outro tratado, né, que vai acabar aí surgindo é o Tratado de Santo Ildefonso, no ano de 1777, que tentava resolver esse conflito, né, que havia gerado aí a Guerra Guaranítica, de que os povos que faziam parte dos 7 povos das missões não aceitavam, então, pertencer a Portugal. Eles vão tentar chegar a um novo acordo com o Tratado de Santo Ildefonso, aonde a colônia de Sacramento e a região de 7 povos das missões, como vocês viram aí no mapa da página 178, ficariam com a Espanha, e o Rio Grande do Sul e a ilha de Santa Catarina ficariam com Portugal. Mas as disputas não pararam, né? Mesmo com esse tratado, foi preciso um novo tratado para tentar amenizar e solucionar o conflito. Em 1801 vem o Tratado de Badajoz. Ele recuperava aí as decisões antigas do Tratado de Madrid, estabelecendo novamente que Portugal ficaria com a região dos 7 povos das missões e a Espanha com a colônia de Sacramento, como vocês estão vendo aqui, olha, no mapa. Então, esses novos tratados, eles acabaram, olha, incorporando territórios para o governo português fora do que havia sido estabelecido no Tratado de Tordesilhas. E lembrar que as bandeiras, as entradas, as missões jesuíticas, a criação de gado foram super importantes para esse avanço, para essa tomada de território, para o que a gente chama de interiorização dessa colonização, tá? Então, basicamente, é esse o capítulo 9. Na página 180, no Mapeando os Saberes, vocês têm um resumo de todos esses pontos que eu salientei para vocês ao longo aí do capítulo 9. Leiam com atenção, é super importante para fazer uma conclusão do capítulo, essa página, Mapeando os Saberes, tá? Como uma revisão dos principais pontos que foram destacados ao longo, então, aí do capítulo. Então, vou encerrando a nossa aula por aqui. Bons estudos para vocês.